Olá, pessoal, estamos aqui de volta com um episódio fantástico para lembrar que você pode. E hoje aqui com a Lu Novaes. Que prazer ter você aqui com a gente. Gente, ela é especialista em desenvolvimento de talentos. Imagina isso. Pegar o seu talento e ela faz ele assim, ela vai te ajudar a descobrir qual é aí e se especializou nisso. Ela aplica testes de assessment de personalidades, ela faz todo aquele análise para você e te ajuda a chegar nos seus objetivos com uma coisa muito especial aí, viu? Que ela falou aqui que eu já fiquei impressionadíssima. Eu tô doida para ouvir mais detalhes, que é tem que estar feliz no caminho, não olhar só o resultado, mas como que vai ser chegar lá, esse processo. Além de ser mãe de 2 crianças maravilhosas, esposa, né? Trabalha aí com grandes empresários, corporações internacionais, dando palestra aí pelo mundo todo e trabalha também com pessoas individuais. Então, quer dizer, tá aí ajudando a nossa comunidade, não só a brasileira, né, Lu? Porque agora mesmo você vai ter que dar uma palestra em inglês, então ela trabalha com os americanos também. Então, assim, vai ser muito bom. Então, você fica ligadinho, porque você vai aprender muito. Lu, primeiramente, muito obrigado. Que alegria ter você aqui com a gente, que prazer. Eu sei que você é uma mulher super ocupada e tirou o seu tempo para estar aqui, investindo na nossa comunidade, dando, né? É como você disse, né? Você adora dar de volta à nossa comunidade aquilo que você tem de melhor dentro de você. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo carinho de estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito Olha, obrigada. O prazer é todo meu. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Nossa, que energia, gente. Vocês precisam sentir a energia que furacão, aqui. Né? Somos bem cheguei. Bom demais, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Que bom. Obrigada a você. Agora vamos começar com um pouquinho da sua história. Vamos. Você veio pra cá quando, Lu? Por quê? Vamos voltar lá atrás. Bom, eu tô aqui nos Estados Unidos há 12 anos. Eu vim acompanhando meu marido. E cá estamos, né? Hoje eu tô com 2 filhos pequenininhos, desenvolvi toda uma carreira aqui. Eu costumo dizer que quem me vê hoje palestrando, falando de sucesso e realização profissional, não faz ideia o que foi essa jornada. Então conta pra nós, porque eu Queremos quero saber. Detalhes. Eu quero saber as dificuldades, eu quero saber tudo que você enfrentou, aí os obstáculos que você teve que enfrentar para chegar nesse sucesso que você tem hoje. Foi fácil? Nem um pouco. E assim, eu acho que eu passei por muitas coisas. O início é muito difícil, eu acho que para todos. E cada um administra e leva isso à sua maneira, né? No meu caso, eu já trabalhava no Brasil, gostava do meu trabalho. Você fazia esse mesmo trabalho no Brasil? No Brasil, eu trabalhava para uma grande empresa na área de desenvolvimento profissional, né? De desenvolvimento organizacional, na verdade. Então, eu já fazia... corporação. Eu estava dentro do corporativo e desenvolvendo os times, liderança, trabalhando com executivos. Eu comecei a minha carreira aos 22 anos montando um negócio. E eu sempre fui essa pessoa... Que tipo de negócio, Lu? Então, olha só, eu tinha outros 2 sócios. E a minha primeira faculdade, né? Porque eu fiz outras depois, eu tenho mais uma graduação, depois eu fiz uma pós-graduação e fiz outras especializações, eu nunca parei de estudar. Mas a minha primeira faculdade foi turismo. E aí, eu acabei abrindo uma agência de ecoturismo. Ai, que legal! E por que ecoturismo? Qual a diferença de uma agência de turismo e ecoturismo? Então, a agência de turismo, ela faz viagens tradicionais, né? A agência de ecoturismo faz viagens ecológicas. Ah, você sabia disso, amiga? Não. Eu sou curiosa, né? Você sabe que eu não vou... Eu imaginei. Eu não sei, eu pergunto. Porque eu fiz assim, ecoturismo deve ser viagem ecológica. Eu nunca tinha escutado esse termo antes, mas eu assumo, né? Eu meio que... Você assumiu, né? Assumia. E eu sempre fui apaixonada pela natureza. E aí a gente abriu uma agência de ecoturismo e começamos a fazer caminhadas ecológicas, passeios ecológicos, aqueles esportes de aventura. Que gostoso. Ali em São Paulo e região, né? O interior de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. E aí eu fui fazer uma especialização em ecoturismo e sustentabilidade. E eu sempre gostei de fazer combinações na minha carreira, né? Hoje, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas eu tenho até uma mentoria que chama Desenhando a Sua Carreira. Então, eu sempre fiz esse movimento de agregar paixões, interesses e coisas que eu gosto de fazer no trabalho que eu fazia.
E aí, dentro dessa formação em ecoturismo, eu descobri os treinamentos experienciais ao ar livre. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas na época era uma moda, aquilo estourou. O que era de uma maneira que era, a gente pegava os executivos, as pessoas das organizações e desenvolvia competências em meio à natureza. Comunicação, liderança, team building. Que legal. Então, era uma coisa assim que a gente modelava muito aqui dos Estados Unidos. E aí, apesar da gente ter começado a empresa com esse foco de, vamos fazer uma caminhada ecológica, a partir do momento que eu fui conhecendo esse universo, eu trouxe isso para dentro da minha empresa. E eu passei a ser a pessoa de project management, né? De gestão de projetos. Então, eu passei a atender grandes clientes dentro de uma empresa minúscula. A gente fez trabalhos para Citibank, para Unilever, para Itaú, para grandes organizações no Brasil. Então, a gente chegou a levar pessoas da Unilever para fazer passeio de balão e a gente trabalhava competências diversas, né? De liderança, comunicação, todas essas habilidades. Desse aqui nos Estados Unidos, como é que chama? Que você vai para um lugar e aí cada um tem um projeto e vocês têm que chegar no... Aí como que chama? Tem aqui nos Estados Unidos esse tipo de coisa. Que você... Então, escape room. Tem um aqui na Flórida que chama Escape Room tem para todo canto, mas não é... Mas lá eles desenvolvem isso também. Exato. Vai em empresas e aí desenvolve o talento através de uma coisa legal. Tipo, você junta o lazer para desenvolver uma área, por exemplo, trabalhar em time. Lá principalmente é isso, trabalhar em time. Isso, e foi assim que eu entrei nessa área. Eu estava empreendendo, saí do turismo e de repente descobri o desenvolvimento profissional, desenvolvimento de competências e o quanto isso trazia resultado para a performance, para o business. E aí, depois de 5 anos dentro da minha empresa, eu achei que tinha encerrado aquele ciclo e eu fiquei com muita vontade de fazer um trabalho onde eu enxergasse o cliente de ponta a ponta. Não só entregasse um programa de treinamento, mas que eu acompanhasse o depois. Como é que é depois que a gente entrega? Quais são as ações, né? Quais são os desafios? E aí, já foi uma grande virada, e hoje eu trabalho com transições de carreira também, então ali já foi uma grande virada de, poxa, agora eu não sou mais empreendedora e vou para o corporativo. E eu vi o quanto é difícil você fazer essa transição de empreendedorismo para o corporativo, porque as pessoas acham que empreendedor é aquela pessoa que não consegue, né, lidar com hierarquia, com questões né, desse tipo. E foi muito interessante, eu fui muito bem sucedida, apesar de ter feito um downgrade, né? Eu tive que entrar numa função júnior, porque era como se fosse a minha primeira grande empresa ali, né, trabalhando, mas eu subi muito rápido, porque quem tem o mindset empreendedor, e eu falo muito isso hoje, não importa se você está no corporativo, se você empreende, se você tem a mentalidade empreendedora, que é esse foco em vamos abraçar, em vamos pegar e vamos resolver, foco em solução, você se destaca onde quer que você vai. Então, eu cresci muito rápido ali dentro, porque a gente faz tudo, a gente está acostumada, não tem budget, daqui que a gente vai criar um negócio, vai fazer, vai acontecer. E eu trouxe todo esse know-how do empreendedorismo, de uma menina super jovem que começou a empreender daquele jeito, sem saber muito de nada, que descobriu o desenvolvimento de executivos para a empresa que eu estava trabalhando naquele momento. E ali eu cheguei a desenvolver programas para mais de 14 mil pessoas. Então, foi um processo muito incrível. Eu estava muito feliz profissionalmente quando a gente fez a mudança para cá. Seu marido resolveu te trazer para os Estados Unidos. Isso. E eu enxerguei como uma super oportunidade na época. A gente conversou. Porque muitas coisas, como eu disse para vocês, né? Eu me espelhava, a gente estudava muito, né? A área de desenvolvimento aqui dos Estados Unidos. Eu falei, nossa, que oportunidade, eu vou aprender demais. Seu marido fazia o quê no Brasil? Meu marido era advogado, ainda é. Ele era advogado no Brasil, trabalhava para uma empresa e ele veio transferido ao trabalho. Então, ele ainda é advogado aqui para essa mesma empresa. Para essa mesma empresa. Uau. E você não quis vir para cá? Eu quis vir, a gente veio em comum acordo, né? Que eu vim assim, obrigada, né? Eu vim enxergando. Então, assim, não parece que quis muito, né? Obrigada. Assim, eu estava bem lá, mas surgiu a oportunidade, eu falei, vamos abraçar a oportunidade. Só que quando eu cheguei aqui, e aí depois que passa a lua de mel, veio aquele balde de água fria, porque como eu sou uma pessoa muito ativa, muito dinâmica,
E o trabalho, para mim, ele exerce um papel muito importante, né? Então, o trabalho, para mim, não é só dinheiro, não é só compensação financeira. Trabalho é liberdade. É o lugar que eu me expresso, é o lugar que eu ajudo outras pessoas, é o lugar onde eu canalizo a minha energia. Eu tenho muita energia, então você imagina. Igualzinho. Exato. Então, foi muito, muito difícil para mim. Só que, quando eu cheguei aqui, o meu inglês não era fluente. Eu compreendia até razoavelmente. Mas mesmo assim, eu fui e falei assim, quer saber? Eu já vou me matricular numa especialização dentro da área de recursos humanos para eu entender o que é recursos humanos nos Estados Unidos e já começar a aplicar. E estava super tranquila em relação a começar do nada, numa função, né, de entrada dentro de qualquer empresa. Então, não tinha muitas exigências. Mas, para minha surpresa, na época, eu não conseguia. Os feedbacks que eu recebia eram de que eu era muito qualificada. Para aquela função. Para aquela função, que é um erro que eu vejo, que eu aprendi. Na época eu não sabia. Gente, isso daí era 2010, não existia nem coach de carreira naquela época. Não se falava, a gente não tinha onde buscar ajuda. Hoje em dia, você tem blog falando sobre isso, né? Você tem uma série de profissionais que já atuam na área para te ajudar a fazer essa transição. Naquela época não tinha. Então, eu vim com a mentalidade do Brasil, vou fazer meu currículo, vou traduzir meu currículo, que é um grande erro, e vou aplicar para uma vaga. Só que é muito diferente. Devia ter deixado algumas coisas de fora do currículo. Várias coisas. A gente não coloca no tá currículo vendo? aqui uma série de coisas que no Brasil a gente coloca. Estado civil, endereço, foto, essas coisas a gente não coloca aqui. E o currículo aqui não é você pegar o seu currículo do Brasil e traduzir. Não é assim. O próprio processo seletivo é diferente. O processo seletivo aqui, eles esperam que você se venda. Então, a autopromoção não é vista como arrogância, é vista como necessária, importante. Então, o fato, olha só, de eu já estar aplicando para vagas que eram muito aquém do meu potencial, isso era mal visto. E na época eu não entendia por quê. E aí passou um ano, eu não consegui nada. Hoje entende. Hoje eu entendo, hoje eu sei. Você poderia e hoje eu posso ajudar, eu falo, hoje eu ajudo as pessoas. E por que eles fazem isso? Eu sei, porque eu queria só que você compartilhasse com eles, para as pessoas que estão assistindo saber. Isso é cultural aqui nos Estados Unidos, né? Isso é cultural. Eles enxergam, você está falando da autopromoção. Não, se você é o muito currículo, bem... Você é autoqualificada. Por que eles não te contratam se você é autoqualificada? Eles não te contratam, e até uma pessoa me disse na época, porque eles acham que você não vai ter um ciclo de permanência muito alto, você vai desmotivar muito rápido. E é incrível que você falou isso, que recentemente eu e meu sócio conversou sobre isso. E a gente também estava nessa mesma ideia, porque tem muita gente no momento que saiu do mercado de mortgage, que está sem trabalho, porque caiu muito. Aí a gente tá assim, contratamos ou não contratamos pessoas novas para aproveitar agora e pegar pessoas chaves? Aí ele tá assim, mas se for muito alto qualificado, eles não vão ficar. A hora que o mercado voltar, eles vão sair. Por que você desconcorda disso? Eu adoraria saber. Olha, no meu caso, tudo que eu queria era uma oportunidade, porque eu queria aprender. Então, eu tava com aquela mentalidade de, tipo, eu vou dar o sangue aqui, eu quero aprender, absorver, contribuir com o que eu já sei e crescer dentro da empresa. Mas, isso é visto dessa maneira, né? As pessoas não... Na época, eu cheguei, era uma época de crise aqui nos Estados Unidos. Então, tinha muita gente procurando emprego. Na época que eu cheguei, em 2010, tinha muita gente procurando emprego. Então, você chegou no pico do... Exato. Então, tinha muita gente procurando emprego. Eles não precisavam de alguém que era para eles super muito qualificado. Sabe, com aquela ideia de, tipo, essa menina porque não vai ficar aqui. Porque eles podiam escolher. Exato. Entre uma pessoa que encaixava perfeitamente no perfil que eles estavam buscando e uma super qualificada que eles corriam um risco de ficar lá 1 ano, 2 e depois sair. De treinar e depois sair, exatamente. Esse é o medo Faz de todo sentido mundo. Faz a muito decisão sentido. deles. E aí, por isso que eu perguntei a razão dela, eu queria saber se batia com a minha. É exatamente essa. E assim na vida, né? Eu tô dando esse exemplo de... eu fiz uma transição geográfica, uma mudança geográfica e precisei fazer uma transição de carreira, mas quando você chega a um ponto do seu negócio, da sua carreira, se você não vai buscar desafio, você desmotiva. Sim. Se você já masterizou ali... agora eu já sei, é fácil, eu já sei vender até aqui, eu já consigo vender, não sei, 10 mil por mês. Então, você não busca
ir além, ir pro próximo passo, Aí fica bored. fica. Fica bored. Desmotiva, Perde a graça. perde Perde a Exato. graça. Então tem relação, apesar de quando a gente está nesse momento do que a gente quer uma oportunidade, mas assim, é compreensível num certo ponto. Na época era muito difícil para eu entender isso. E aí eu acabei fazendo uma mudança de área. Falei, bom, não consigo no RH, né, na área de desenvolvimento. Consegui uma oportunidade em um banco, numa função super de entrada mesmo. Então, eram aberturas de contas, era cara crachá. Eu ficava na frente de uma parede branca, né, olhando a parede branca e dezenas de pastas. E eu abria a pasta, olhava o documento, olhava, né. Então, eu passei os meus dias assim. E ali foi muito sofrido para mim. Não pela função em si, mas eu sabia que eu podia tanto, né? E assim, tão além. Hoje também eu vejo que eu me limitava muito por causa do inglês, né? Eu tinha o inglês suficiente, mas eu não me lançava, né? Em funções, assim, onde o meu inglês seria suficiente. Eu não deixava que a empresa avaliasse por mim. Eu já avaliava e nem aplicava. Então, esse é um grande erro que nós, imigrantes, cometemos. A gente fica muito inseguro em relação a isso. Então, assim, aplica, deixa que a empresa avalie, né, o seu inglês. E eu não, na época, eu não fazia isso. Eu não tinha uma orientação, como existe hoje, gente falando sobre isso o tempo inteiro. E aí, foi muito difícil, mas lá, olha só, né, quando a gente já tem essa questão, eu percebia que era um banco brasileiro e a gente trazia a documentação do Brasil e a documentação vinha toda errada, porque os gerentes não conseguiam, os formulários eram em inglês, e eles tinham que preencher e os documentos vinham errados e a coisa não andava. E aí, ali, eu já criei como se fosse um guia de treinamento para os gerentes no Brasil de como eles preencheriam aqueles formulários, para que agilizasse o meu trabalho. E ali, eu comecei a crescer dentro desse banco. E foi quando eu fui continuando a minha carreira, né, até o ponto de que eu saí porque eu tive um filho. E aí eu falei, poxa, vou ser mãe, né? Vou cuidar do meu filho e tudo mais. Fiquei muitos meses me dedicando a ele. Mas uma outra coisa que eu conto dessa história, que eu acho que vale a pena dividir aqui, a gente tem muitas inseguranças quando a gente tá grávida e quando a gente vai sair. E eu lembro até hoje a conversa que eu tive com a minha gerente na época, né? E eu era assistente naquele banco. E eu estava saindo de licença e falei para ela assim, Você entrou como... Eu entrei como temporária, eu fui efetivada, virei assistente, aí fui para assistente do private, que é uma área melhor. E aí cheguei lá, estava assistente do private, e o próximo passo seria ser uma banqueira júnior, né? Uma banker júnior, gerente de contas. E imagina, eu era de desenvolvimento profissional, vim de RH, nunca tinha trabalhado com isso na vida, nem na área financeira. Minha primeira empresa dentro da área financeira, eu trabalhava com varejo de moda no Brasil, nada a ver. E aí, a minha última conversa com ela foi essa. Eu falei, olha, eu acho que eu acho que eu tô pronta para ir para uma próxima função, né? Para um próximo nível. O que você acha que eu preciso desenvolver para chegar lá? Porque eu já fiz, né? Eu dividi com ela algumas coisas que eu tinha feito, a questão da otimização das contas, entre outras coisas que eu já tinha desenvolvido, que eu tinha trazido. E aí foi essa conversa, né? Ela conversou comigo, agradeceu e tudo. E eu acabei não voltando da licença maternidade, pedi demissão. 10 meses depois, ela me liga. Falando que ela estava com uma vaga de gerente júnior, perguntando se eu não queria participar da vaga, não queria concorrer. E olha só, eu concorri e fui aprovada e virei gerente de contas júnior. E tinha uma pessoa muito mais antiga que eu, que tinha me treinado para ser assistente, que estava muito mais tempo no banco e que não entrou, que ela queria essa vaga e não entrou. Não conseguiu. E por que eu conto essa história? Que para mim é muito triste. E hoje eu dou um treinamento, eu sou parte de um programa do Google, I Am Remarkable, que é um programa do Google que a gente fala sobre a importância da autopromoção. E a questão dessa moça, eu gosto de contar a história porque ela era muito boa, treinava as outras pessoas, mas ela era tão boa naquilo que ela fazia. Ela se tornou tão boa naquilo que ela não podia sair dali. Isso acontece.
Então, quantas vezes a gente fica tão focada de masterizar aquilo que a gente faz sem focar no próximo passo da nossa carreira e não sobe, não sabe por quê. Então, essa é uma história que eu gosto de trazer, porque é um wake-up call, né? Aquela coisa assim, acorda, desperta se você está fazendo isso. E eu vejo muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres, eu vejo nós, assim, a gente fazendo muito isso. A gente quer a perfeição naquilo que a gente faz para depois pensar, né, no próximo passo. Mas eu não posso sair agora. Que a gente se preocupa. Demais, demais. E aí, cheguei e virei lá gerente de banco, mas eu estava muito infeliz. Porque, no fundo, não era então, o que eu gostava. Então, você voltou a trabalhar 10 meses depois de ter o seu bebê. Voltei a trabalhar. Aí, estava balanceando mãe e carreira. Aquela loucura, né? Estados Unidos, para quem sabe. Com filho pequeno, na escola, fica doente. A gente faz tudo em casa. Marido viaja. Uau. Aquela vida... Já cansei só de ouvir. É isso aí. Aquela Você lembra? Eu lembro. Né, conciliando maternidade e carreira. E aí, foi quando eu dei um chega, assim, basta de... Falei assim, não, eu preciso fazer algo que eu goste. Né? Aí, eu acho que vale trazer esse ponto aqui também. Na época, eu já estava reclamando, assim, infeliz... de tipo assim, tudo bem, mas eu não gosto. Tudo bem, mas não sou eu. Tudo bem, mas não é isso que eu quero fazer. Você tinha vontade de voltar pro Brasil? Eu fiquei 3 anos aqui querendo voltar pro Brasil. Meus 3 primeiros anos, eu queria voltar. Você teve seu filho depois de quanto tempo que você chegou? Eu tive meu filho depois de 1 ano. Depois então de foi rápido, você um passou ano por bastante mudança. Bastante mudança. Nossa, de uma um vez ano só. aqui. Você não tem família aqui, correto? Não. Teve um filho, tentando recomeçar a carreira. É bastante dificuldade. Depois de um ano e pouco aqui. E aí, quando ele nasceu, eu acho que eu estava aqui há 2 anos, ele nasceu, porque fiquei grávida, ele nasceu, eu estava aqui há 2 anos. E foi quando eu comecei a pensar um pouco, assim, será, né? Será que vale a pena ficar mais um tempo para ele ter oportunidade, para ele poder viver, para ele, né? Pra gente poder tomar uma decisão um pouco mais consciente. Mas até então a frustração profissional tomou conta de mim de um jeito que eu não via outra opção, porque... de novo, o trabalho para mim faz parte de quem eu sou, é parte da minha essência. E o fato de eu estar tão desconectada da minha essência com o que eu fazia, me fazia muito mal. Eu me sentia muito vazia, né? Então, o dinheiro entrava, mas era um dinheiro vazio. E você vê, eu me dedicava no trabalho que eu fazia, porque eu era promovida, eu era reconhecida, mas o reconhecimento é fora. Por isso que eu falo, a gente tem que buscar o sucesso, sim, que é do lado de fora, mas tem que buscar o preenchimento, a realização. Isso é do lado de dentro. Senão, não tem sucesso que dê conta. E eu sempre tinha aquela mentalidade, agora vai, né? Eu até falo isso nas minhas palestras. Então, antes quando eu fiquei 1 ano sem trabalhar, eu consegui meu primeiro trabalho, eu falei assim, agora vai. E aí, não foi. Eu fui subindo, cheguei à banqueira, não foi. Eu falei assim, então é empresa. Então, eu preciso mudar de empresa. Porque, de repente... O problema é a empresa. Não, vou mudar a empresa, vou mudar de lugar, o problema é a empresa. Né? Então, antes era o trabalho, depois virou o salário. Depois virou a Depois virou a empresa. E eu mudei. E aí, eu entrei numa das maiores empresas dos Estados Unidos, consegui entrar numa Fortune 500, virei gerente de projetos para recursos humanos. Então, assim, era o mais próximo do que eu tinha conseguido dentro, né, do que eu podia. Do que eu imaginava que eu seria feliz. Agora vai, eu falei. Mas não foi. Nem assim. Né? Não foi. Eu continuei infeliz. Eu continuei com aquela tristeza. E aí, é onde vem a grande virada, né? Que eu conto, que eu falo nas minhas palestras, inclusive. Eu falo que a minha vida é até os 36 anos, que foi uma vida cumprindo checklist. Que agora tá na hora de você fazer faculdade. Fui lá e fiz. Agora tá na hora de você entrar em uma boa empresa. Eu entrei. Agora você precisa crescer e virar uma executiva. Eu cresci e virei uma executiva. Agora você casa, agora você tem filhos. E eu me vi nessa vida. Numa vida até relativamente estável. Cumprindo checklist. Mas aí, aos 36 anos, minha vida virou de ponta cabeça. Que é onde eu tive, né, uma perda. Que eu falo que até hoje eu não superei. Então, é uma história que eu passo por ela,
eu não aprofundo porque eu ainda não consigo falar disso. Mas foi a grande virada na minha vida para o que eu faço, para o trabalho que eu faço hoje. Porque era como se até aquele momento eu tivesse no automático. Que muitas pessoas estão. Completamente no automático. Então, eu trabalhava, cumpria a tabela, né? Recebia o meu salário, buscava o filho na escola, brincava, aquela situação. Mas era aquela vida cumprindo o que era esperado, né? Uma vida no automático. E, de novo, vocês veem como eu sou uma pessoa de ação e de movimento. Olha quantas movimentações eu fiz, mas totalmente aleatórias. Sem direcionamento, sem clareza, sem foco. E, assim, eu não me culpo, não me julgo, não julgo quem está nesse momento, porque em nenhum momento da vida nós fomos preparados para isso, para trabalhar o autoconhecimento, para identificar aquilo que a gente de fato quer para a nossa vida. Então, a gente nasce, os pais vão dizendo o que a gente precisa fazer, a gente vai para o colégio, o professor diz o que a gente precisa fazer, a gente entra no mercado de trabalho e espera que um líder diga o que a gente precisa fazer. E a gente vai vivendo a nossa vida assim. A sociedade vai mostrando pra gente o que você precisa fazer. Fazer, vestir, falar. É complicado. E aí a gente tem que deixar as pessoas ser autênticas, descobrir o que é a paixão deles, o que eles querem ser, qual que é a aparência que eles querem ter. Eu acredito 100% nisso. Em que momento da vida a gente faz isso? A gente para fazer Ainda isso? mais culturalmente, o Brasil, porque eu tô aqui desde os 12 anos, eu vejo a diferença de lá e aqui. Culturalmente é muito diferente. A nossa cultura brasileira, os nossos pais nos criam para ser o que eles querem que a gente seja. A faculdade, a profissão, a roupa, já é da nossa cultura. Saiu mal arrumado, você tá mal arrumado, tá feio. Tem que colocar a blusa aqui. Tá. Eles vão te falar o que você tem que fazer, o que você tem que vestir, como o seu cabelo. Não, cabelo curto é feio, filha, não pode cortar, não. Né? Tudo que a gente tem que fazer, eles falam. E isso é muito perigoso, porque a gente perde essa essência do que a gente ama. Exatamente. E daí cresce e fica com vazio. E foi o que aconteceu comigo. E as pessoas de fora falavam, leva a vida, vai ser feliz fora do trabalho, né? Eu sabe, algumas amigas, pessoas próximas. Eu mudei de área, mudei de carreira e tô bem, tudo bem. O importante é, né, receber. E tudo bem, eu não julgo, mas pra mim não era isso. Eu não saí do meu país, não deixei a minha família, os meus amigos pra viver uma vida infeliz. Eu vim pros Estados Unidos, sim, pra ser bem-sucedida, pra me realizar, pra ser independente financeiramente e pra fazer o que eu amo. E por que não? Amo. Pra que eu preciso me conformar com uma vida que não faz sentido pra mim? Yes. Mas é muita pressão, é muita pressão. Você viu quantos anos eu levei? Aí precisou acontecer um momento tão doloroso na minha vida que eu fui a nocaute. Foi um knockout. E nesse momento que aconteceu essa perda, eu tava grávida do meu segundo filho. Uau! E aí eu precisava dar conta, né, de respirar. Eu precisava dar conta. E como é que faz? E aí uma pessoa tão apegada ao trabalho foi pro trabalho, né? Então o trabalho foi a minha válvula de escape. Eu precisava trabalhar muito para dar conta. Preencher sua mente da também, perca. né? Exato, para preencher a mente, para me ocupar. E quantas dores na vida pessoal a gente não tá vivendo, ou até coisas que a gente nem sabe, nem percebe, e a gente não tá usando uma válvula de escape, ou o trabalho, ou as compras, ou Netflix, ou as redes sociais, né? Para suprir algo que do lado de dentro é que tá vazio. E eu usei o trabalho dessa maneira. Mas aí a gente foi fazer uma mudança geográfica, então eu mudei da Flórida, eu fui para Virgínia. E quando eu fiz essa mudança geográfica, o meu segundo filho, né? Ele já estava com um pouquinho menos de um ano. Ele era bem pequenininho ainda. E eu fui pra Virgínia e lá não conhecia ninguém. Ele tá com quantos anos hoje? Agora ele tá com 5. Legal. E lá eu não conhecia ninguém. Então, eu não tinha amigos, não tinha família. Marido viajava. Meu marido vai ouvir. Mas é assim, super parceiro. Mas muitas mulheres têm o parceiro ou a parceira, enfim, que viaja muito. A trabalho. Trabalhava, né? Era importante para ele naquele momento. Ele viajava bastante. E então, quando a gente fez a mudança geográfica, eu não consegui ir transferida. Ser transferida do seu Não trabalho. consegui ser transferida.
Então, eu me vi uma baita de uma depressão, Eu imagino. com um bebezinho de menos de 1 ano, tendo que encarar a minha dor ali todos os dias, né? Porque eu não E tinha grávida? trabalho. Depois eu engravidei de novo, Ah, tá. da minha Mas terceira ela filha, tinha, da ela tinha Isabela. acabado de ter o segundo filho É, o com a segundo, perca. ele tinha um é. pouco menos de 1 ano na época. E aí eu falei pro meu marido, quer saber? Eu vou criar um negócio meu. Porque eu não vou dar conta de ficar longe dele nesse momento. Eu quero criar um negócio que eu possa fazer de casa. E meu marido é super parceiro, ele sempre me apoiou em tudo. E ele, bora, pode fazer, o que você quiser, eu te apoio. Tudo bem, então eu falei pra ele assim, olha, a única coisa que eu sei nesse momento é que eu quero trabalhar de casa, que eu quero ter flexibilidade pra poder ter tempo, que eu quero ficar perto do Rafa. Beleza, gente, eu podia fazer o que eu quisesse. Eu podia criar um negócio que eu quisesse. E naquele momento, o que eu pensei? Bom, a questão é que era a empresa, né? Ai, chega do corporativo, vou criar meu negócio, vou ser feliz. Quem nunca pensou, né? Agora eu vou empreender e vou ser feliz. Agora vai? Agora vai. Agora vai. Aliás, já é Foi. eu acho que já é a terceira vez que você já falou. Já agora falei, vai. agora vai. E quantos agora vai, a gente não fala na vida, né? Exatamente. Eu falei, agora vai. Então, beleza, eu vou criar um negócio e tal. Só que eu não tinha ideia de que negócio era esse. Uhum. E não fazia, eu tinha me perdido completamente. Eu não sabia mais quais eram os meus talentos. Eu estava afastada de quem eu sou, da minha Você essência. tinha meio que perdido uma perca de identidade, que acontece com muitas mulheres que acabam, no caso, você teve que vir para cá e ficou meio parada, mas muitas mães param de trabalhar para cuidar dos filhos. Exato. E aí, nessa parada, elas perdem um pouco a identidade. Quando os filhos crescem e elas resolvem voltar, elas estão meio que, pô, e agora? E essa fase já é muito difícil. difícil, Ela passou muito por um difícil. luto durante essa fase, né? Muito difícil. E eu me sentia, naquele momento, eu acho que algumas mães vão se identificar com isso, era como se eu não tivesse mais espaço no mercado de trabalho. Porque lembra que foi antes da pandemia Sim. que isso aconteceu. Então, trabalho híbrido, remoto, não existia naquela época. Você tinha que ir para o escritório. Part-time era quase inexistente, eram Exato. pouquíssimas vagas. Então, assim, era para trabalhar o dia inteiro. E naquele momento eu não me sentia preparada para deixar o meu filho. E então, totalmente perdida, comecei a pesquisar, né, o que eu poderia fazer. E aí foi quando eu descobri ali o marketing digital. Eu nem sou uma pessoa de redes, eu nem tinha rede social naquela época. E descobri o marketing digital, e aí fui estudar. Achou legal? Falei, é uma possibilidade, né? Exatamente. Comprei um curso lá de sei lá quantos meses que ia me ensinar tudo e você vai se descobrir durante esse curso. Falei, é isso que eu preciso, né? Só que eu fiz o curso inteiro, criei um blog e aí, né, no final eu acabei criando com base no quê? No que as pessoas achavam que eu era boa, porque eu não sabia o que eu era boa, eu não sabia as minhas forças. Então comecei a perguntar para as pessoas, o que você acha que eu sou boa em fazer? O que você acha que eu posso fazer? E aí foi, né? Eu comecei a criei um Instagram lá e comecei a produzir conteúdo. E aí via que não era muito aquilo. E aí o pessoal falou assim, quer saber, você cozinha tão bem, você faz umas receitas saudáveis, super diferentes e tal. Eu falei, pronto, é isso, agora vai. Agora vai. Quarta. E aí comecei a gravar vídeos pro YouTube. Falei pro meu marido assim, eu vou criar um canal de receitas no YouTube. Você grava. E aí eu vou ensinar as minhas receitas e tudo mais. Chegou no segundo vídeo, eu falei pro meu marido assim, o que você acha? Assim, enquanto eu tô ensinando a receita, eu ensino a mulher a falar, eu falo pra ela de carreira, de empreendedorismo. Eu falo que ela pode ser mais do que ela pode ser tudo o que ela quiser. O que você acha? Meu marido falou assim, quer falar? Fala. Não, parceirão. Vídeo de comida, se você... Não, meu marido quer falar? Fala, Fala. vamos testar. Tá Mas certo. era muito esquisito, né? Vídeo de comida Eu falando. já ia falar Mas assim, eu ó. entendo, Eu ia falar nossa. pra ela assim, ô Lu, por que você não faz... Muda e faz só vídeo disso, porque é isso que você é boa. Olha, Também. é muito claro quando você vê de fora. É. Mas o que eu atendo de pessoas que você sabe o que você quer, mas você tá forrada de tantos medos, tantas barreiras, tantos bloqueios que você não consegue enxergar.
E eu pesquisava em todos os lugares. Todos os assessments que eu tinha visto na internet de descobrir seus talentos, eu tinha feito. Mas quando você tá perdida nesse grau... Nem você enxergava Você isso. não enxerga. Você não enxerga. Eu não enxergava que eu era essa pessoa. Não enxergava. Meu Deus. No terceiro vídeo, eu gravando a receita e falando, eu falei pro meu marido assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto de cozinhar. Uau. Você não gosta de cozinhar. Quantas vezes? Eu adoro. Eu consigo relate to that. Eu consigo relate. Eu até faço, eu cozinho, mas eu não gosto. O que eu tava fazendo ali? Eu tava seguindo o que as pessoas achavam que era bom Porque pra alguém mim. falou pra Você- você que você cozinhava bem. Nem era sua você tinha paixão. boas receitas. E quantas vezes a gente faz esse movimento? Ah, você precisa agora sair da sua casa e abrir o seu negócio. Você sabe o que é ter um negócio? Você sabe o que é sair da sua cozinha e ter que pensar em toda a estrutura de um negócio? Ah, mas você é muito boa nisso, você devia. E aí você vai lá e faz, e muda, e fica nesse pula-pula. Né? Então, ali, foi quando eu dei aquele... Aí meu marido fez a seguinte pergunta pra mim. Mas o que você tá buscando? O que você tá querendo da sua vida? Né? E aí eu pergunto pra você que tá me ouvindo, você sabe qual é a sua busca? Você tem essa clareza? Você tá nesse corre aí do dia a dia, né? Nessa correria, se dedicando, ralando. E você sabe pra onde você tá indo? Qual é a sua busca? Quando ele me fez essa pergunta, e olha quanto eu me movimentava, eu comecei a chorar. Porque eu não fazia a menor ideia do que eu queria. E para qualquer pessoa se ver nesse momento é muito triste. Mas para uma pessoa de movimento, de ação, uma pessoa realizadora, é muito deprimente. Executora, né? Executora. É muito deprimente você se ver nesse lugar, porque você não sabe que ação tomar, porque você não sabe o que fazer. E ali foi a grande virada. Porque eu cheguei à clareza de que não era o empreender, não era ter o meu negócio, fazer o meu horário. Não eram as empresas que eu tinha trabalhado. Era eu. E eu estava me levando a um limite, eu cheguei a ter até crise de pânico no carro, tendo meu negócio. Porque eu, com minha chefe, eu era péssima, eu me fazia trabalhar horas e horas e horas. E ainda tinha, eu tinha, na minha cabeça, naquela época, era a pessoa que tinha que dar conta de tudo. Né? Então, eu tinha que dar conta da casa, tinha que dar conta do meu filho pequeno e eu tinha que performar. Eu vinha do corporativo e a gente muito ligada assim com as metas. Quantas horas de trabalho, quanto eu produzi, né? Então, quais são os resultados? Quais são os resultados? Uau, Meta. É muita pressão. Muita, mas eu fiz isso pra mim. Então, quantas vezes a gente não cria o nosso negócio pra viver uma liberdade falsa? Que a gente tá se colocando nesse lugar, né? De não ter tempo para as coisas que são importantes pra gente, na desculpa de... Eu estou construindo a minha liberdade vivendo uma prisão, vivendo na gaiola. Isso a gente faz dentro do corporativo e isso a gente faz empreendendo. É a gaiola de ouro, né? Então, você está construindo, mas você está dentro de uma gaiola. E, para mim, ali caiu a ficha. E é onde eu entrei num processo muito meu, mas de muita ajuda, onde eu fui buscar toda a ajuda que eu consegui. E o autoconhecimento fez, né, um trabalho muito grande, né? Foi muito bom eu me conectar, me reconectar comigo, compreender os papéis, né, que eu estava exercendo ali, de as mulheres da minha família, que eu tinha uma imagem de que elas davam conta de tudo. Então, foi bom para mim enxergar que eu estava carregando aquilo que para mim não fazia sentido. E trazer isso tudo pro mundo do trabalho. E aí foi quando eu voltei, eu nunca parei de estudar. Então, eu continuei pagando. Sempre que mesmo trabalhando fora da área de desenvolvimento, eu fui fazer formação em Chicago, eu fui fazer várias formações, eu nunca parei de investir em mim. Isso é importante. E ali, imagina, não tinha grana, né? Não tinha dinheiro, já estava sem trabalho. Meu negócio ainda não estava dando retorno. Eu falei pro meu marido... Esse negócio, aí você descobriu. Exato. E aí, antes do que eu faço hoje. Uhum. E aí, eu fui fazer uma formação em coaching, né, aqui nos Estados Unidos.
E ali foi um investimento bastante alto, né? Foi uma formação de 1 ano que eu fiz. Depois eu fiz outras especializações. Então, hoje eu tenho especialização em transições de vida e o quanto as transições de vida afetam a sua carreira. Eu fiz uma especialização em Core Leadership Mindsets, né? Então, é a mentalidade por trás dos resultados. E aí eu fui investindo em formações e ao mesmo tempo que eu fui fazendo essas formações, isso foi me ajudando de uma forma muito grande. E eu fui colocando em movimento, né? Eu fui colocando aquilo em ação. Então, eu lancei um primeiro... eu já estava dentro do Instagram naquele momento. E aí, eu lancei um primeiro curso online de autoconhecimento. E o processo todo foi muito legal, muito interessante, porque eu tinha na mente um público que eram as mães que estavam querendo voltar para o mercado de trabalho, assim como eu, né? Tinha havido tanta dificuldade, mas na hora que eu comecei a falar e divulgar e falar desse trabalho, outras pessoas começaram a surgir. Nossa, eu também tenho essa dor, eu tenho 50, 60 anos e eu tenho essa dor, né? Eu também me sinto perdida, enfim. E aí começaram a surgir outras pessoas e eu fui expandindo esse nicho. E continuei esse trabalho. Só que eu percebi o quê? Que naquele momento eu ainda não tinha a carreira que eu gostaria, que fazia sentido para mim. Então, eu comecei a ter mais realização, mais a questão, né, de você conseguir ter retorno, de você conseguir expandir o seu trabalho. E aí eu comecei, de novo, lembra que eu gosto de fazer combinações, né? Como eu fiz combinações na minha primeira empresa, eu comecei a trazer várias combinações. E aí eu não me limitei, vamos dizer assim, ao mundo do coaching. Eu fui estudar o Design Thinking, que é o desenvolvimento de pensamentos. Eles usam o Design Thinking para desenvolver produtos. Entendi. Então, você identifica, ao invés de criar um produto e trazer para o seu cliente, apresentar para o seu cliente e falar agora usa, você identifica necessidades do seu cliente, então, qual é o problema. E aí, você entra num processo de ideação, né? Então, quais são as possibilidades para atender essa necessidade e vai trabalhando uma linha de validar. Antes de você lançar uma linha de produto, até eu trabalho com o conceito de Lean Startup. Eu trago vários conceitos aqui, gente, porque eu sou essa pessoa, eu acabo misturando. E eu misturo isso dentro dos meus programas. Tanto que a pessoa que vem esperando um programa de coaching não é um programa de coaching, é um programa de desenvolvimento. Eu falo que eu trabalho com desenvolvimento de talentos, porque eu peguei o Design Thinking e usei as ferramentas do Design Thinking para te ajudar a desenhar um negócio, desenhar uma carreira que consiga pegar as suas potências, potencializar aquilo que você já é muito boa em fazer, ajustar, né, os seus pontos fracos, mas a gente não fica só do lado de dentro, a gente olha para o mercado e cria uma órbita de possibilidades para que você consiga oferecer esse seu trabalho. Então, hoje, por exemplo, falando em possibilidades, eu não sou só a pessoa que trabalhava no corporativo, trabalhando com desenvolvimento de executivos, né? Então, eu trabalho sim com coaching, eu trabalho sim com o design thinking, eu trabalho sim com uma série de outras ferramentas que eu consegui agregar ao meu trabalho para ajudar com que as pessoas consigam dividir essas potências delas e, ao mesmo tempo, desenhar essa carreira. O que é desenhar sua carreira? É criar uma rotina que faça sentido para você. Onde o seu trabalho, o seu negócio caibam nessa rotina que faz sentido para você. Né? E a gente estava até falando aqui antes que eu falo muito da importância da jornada. E a jornada, ela é muito importante, a gente saber que é uma jornada para que a gente consiga chegar até os nossos objetivos. Mas se a jornada não valer a pena, você vai chegar no objetivo triste. E vai ficar triste do mesmo jeito. Porque o objetivo, não só... E isso eu aprendi depois de velha. Porque eu tive filho muito novinha. Quem pensa que ela é velha, gente? Não, 34. Mas eu digo porque eu tive filho... 34 anos. Engravidei com 15 anos. Que absurdo falar isso. Tive filho uma semana depois do meu aniversário de 16. Então, para mim, quando eu era jovem, eu só pensava no resultado. Em chegar a ter sucesso. Thalita, você vai virar milionária. Thalita, você vai conseguir pagar seu mortgage, não ter mais dívida, coisas assim. Aí, o que acontece? Você trabalha. Às vezes não, aproveita. E chega lá. Aí você chegou, você fica, cara, consegui. Dura 2 semanas, né? A felicidade. E agora? Que mais?
É isso. Então, se você só focar no resultado, você chega daí, você quer mais e mais e mais e mais. E é isso que a gente vê muitos executivos, pessoas super bem-sucedidas, e eles nunca estão satisfeitos. Exatamente. É porque você não está focada na jornada. Então, eu aprendi isso com o tempo. Eu falei, ok, para, slow down, né? Vai um pouquinho mais devagar, mas aproveita o seu dia a dia. Porque você simplesmente vai chegar lá, você vai querer mais outra coisa de toda maneira. verdade. Então, vamos começar a Total. aproveitar os minutos, estar presente. E a jornada é a sua vida. É a sua vida. Você não pode esperar você chegar lá para poder aproveitar a vida, porque a jornada é a sua vida. A gente está vivendo agora. Imagina se eu não fosse prazeroso estar aqui conversando com vocês. Era o tempo meu tempo de vida que eu ia estar doando aqui, né, em um sofrimento. Então, a jornada precisa ser prazerosa. Né? Seria um tempo de vida perdido. Exato. E hoje em dia tem muitas questões em torno do trabalho, né? Eu acompanho, eu sou uma pessoa que adora falar de trabalho, que para mim, de novo, trabalho é liberdade. Eu sei que muita gente ainda não consegue viver isso, mas tem muito a ver com a questão da jornada, né? De você compreender qual que é o preço que você está disposta a pagar para viver essa jornada. Porque se não estiver fazendo sentido para você, você pode se perguntar: como é que eu consigo chegar até esse objetivo de outras maneiras? Sim. Né? Antigamente era isso, você entrava num trabalho numa empresa e morria com ele naquele lugar. Hoje em dia não, existem vários caminhos para você chegar até o mesmo lugar, desde que você tenha clareza de que caminho é esse, o caminho que vai fazer sentido para você. Sim. Não é você pensar assim, porque às vezes muitas pessoas falam, quando eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz, ou vou estar realizado. Quando eu comprar aquele carro dos meus sonhos, aí sim eu vou estar realizado. Quando eu for mãe, aí sim eu vou estar realizada. E não é isso, né? Na verdade, é realmente você aproveitar o caminho. Seja, você pode conquistar o sonho da casa própria de ser mãe, mas tem vários caminhos, né? Pode ser trabalhando num trabalho que você não gosta, que você toda segunda-feira se levanta e segunda-feira tem que trabalhar. E aí você vê o trabalho exatamente como isso. Tem que trabalhar. E não como você vê, como eu vejo, como a Thali, como as pessoas que estão fazendo aquilo que amam e adoram o que fazem todos os dias, vivem. Entendeu? Então, assim, é muito importante isso, porque a vida, por si só, já tem tantas coisas que a gente tem que enfrentar, a gente enfrenta tantas coisas na vida que não são prazerosas, né? Exato. Que não nos trazem alegria, não nos trazem felicidade, porque é o normal da vida. Ninguém vai viver sem problemas, ninguém vai viver uma vida de maravilhas, né? Um mar de rosas. Não existe isso. Então, se a gente ainda, além de ter que viver todas essas coisas que a gente não tem como evitar nesse mundo, ainda todos os dias de manhã acordar e falar, nossa, eu tenho que trabalhar, ai meu Deus, vou ter que ir para aquele escritório, ver aquele povo que eu não quero ver, ou estar nesse lugar que eu não quero estar, ou, gente, perdeu o sentido. E aí, por isso que as pessoas são infelizes e as pessoas, às vezes, vivem assim, empurra com a barriga. Como é que você tá? Empurrando com a barriga. E eu escutei algo recente que eu achei super legal. Falava assim, nunca é tarde demais. Pensa nisso. Uma pessoa com 50 anos, a gente acha que 50 anos já tá ficando mais velho, né? Vai ter que acalmar. Não, então é engraçado que... É isso aí, que você tá com 47. Então, vamos lá. Quando eu era mais nova, eu pensava assim, nossa, 50 anos já tá velho, né? Ou já é uma senhora. E hoje você acha jovem. Hoje eu penso 50 anos super nova. Mas mas 50 anos, nós, como pessoas, achamos que já está mais velho para começar algo novo de carreira. Isso a gente tem. Tá no fim da carreira, não no começo. Nossa, você vai começar de novo com 50 anos. Se você, olha, com 50 anos, falava assim, com 50 anos você pode ir para a faculdade, virar um médico e atuar como médico ainda por mais ou menos 20 anos. Olha para você ver. Ter uma carreira de 20 anos como Sim, médico. Exatamente. Cara, com 50 anos você tem muito tempo.
Você pode ter aí talvez 30 anos de carreira, de 50 a 80. Se você não está feliz nos 50, vai fazer algo que te faz feliz. Exatamente. E a pessoa acha que vai começar do zero. Eu vou largar isso, mas eu já tô há tantos... Toda a Nunca. experiência que você viveu até hoje vale. Você vale. nunca começa do zero. E a expectativa de vida aumentou, gente. Sim, né? Então, assim, você vai ficar com a mesma carreira 60 anos de vida? Não. Se você estiver feliz, sim. Pode Mas ser, se estiver infeliz, mas nunca é a de mesma maneira coisa. nenhuma. Nunca é a mesma nunca, coisa. não, Quando eu verdade. comecei a fazer o trabalho que eu faço hoje, eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra completamente diferente. O perfil dos produtos que eu lanço são diferentes. Aham. Então, a gente evolui A junto. gente evolui. Tudo bem, eu não tô fazendo mais uma transição de carreira. Pode ser que eu continue dentro desse guarda-chuva do que eu faço hoje. Mas a gente muda. Aham, É óbvio, sim. eu já fiz várias transições dentro desse trabalho que eu faço hoje. E eu acho que, assim, nós, né, imigrantes, a gente chega, tem muita relação, né? Muitas coisas que a gente precisa fazer inicialmente, que não é assim, eu não vou trabalhar com algo que eu amo agora. Só que o que acontece é que a gente acomoda. Então, assim, eu cheguei, não trabalhei, aí fui cuidar da família, meus filhos cresceram e agora? Então, acomodou. Ou entrou num trabalho que era muito aquém do seu potencial, você ficou naquele trabalho lá, você acomodou. E às vezes tem uma série de questões, né? O idioma, outras questões que a gente deixa, né? Que a gente permite que aquilo entre como uma barreira, um bloqueio pra gente. E o que a gente precisa saber? Se nesse momento eu tô em um trabalho que eu sei que não é um trabalho que eu quero no médio e longo prazo, eu preciso ter clareza do meu porquê. Por que eu tô ali? Eu tô ali para ter o plano de saúde, para ter essa tranquilidade mínima que eu preciso para minha família neste momento. Esse é o seu propósito, né? Então, sim, tá tendo um propósito a sua vida, né? Você tem um porquê por trás daquilo. O que não significa que você precisa passar a vida dessa maneira. Sim. Exatamente. Agora, Lu, foi? Aí vai. Foi? Foi? Aí agora foi. Agora vai. Agora foi. Depois de todo esse trabalho, foi. E, assim, e aí não parou mais. Olha que interessante, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho inicialmente direcionado para mulheres. Lancei o meu curso, né, de autoconhecimento. Depois veio a pandemia, olha só. Lancei o curso em fevereiro, em março, pandemia. Agora vai! Crianças pequenas em casa, eu precisando trabalhar para fazer a coisa virar, né? E pensei, gente, olha a mentalidade empreendedora que eu falo para vocês, né? Eu não vou parar. Não. Eu não vou ficar aqui, né? Porque eu preciso, eu quero trabalhar, é importante, eu quero levar essa mensagem, eu quero ajudar outras pessoas. E aí, expandi, né? Comecei a expandir e olhar para fora, dentro de casa, mas assim, olhando as redes, olhando o que estava acontecendo. E eu percebi uma carência muito grande, as pessoas vivendo crises altíssimas de ansiedade em função do trabalho. Né? As crianças em casa, muita gente querendo fazer uma mudança de carreira, muita gente sem saber se empreende ou não, e o marketing digital bombando, todo mundo fazendo live, muita gente querendo sair do corporativo, vou empreender. Muita gente e tal. E aí eu identifiquei ali uma oportunidade e falei pro meu marido, bom, durante o dia eu fico com as crianças, à noite fica você. Eu vou lançar um programa ao vivo, uma mentoria ao vivo, que foi a Desenhando a Sua Carreira, de planejamento e transição de carreira para mulheres. E eu vou fazer essas mentorias à noite. Mas você ia sair pra rua pra fazer o Não, de casa, de vídeo. casa, tá, não no cuidar das Zoom, crianças. Pelo Zoom. Entendi. Porque eu pensei, se o meu marido pode dar banho e botar para dormir, as minhas clientes também podem fazer isso. E aí você faria à noite. E aí foi um sucesso, porque eu lancei a primeira turma, lancei a segunda turma, Que lancei legal. a terceira turma. E, fora que assim, eu não contei para vocês, mas o meu curso de autoconhecimento, eu vendi para pessoas em Portugal, eu vendi para pessoas no Brasil, eu vendi para pessoas dentro dos Estados Unidos, né? Então, hoje eu tenho clientes em vários continentes, sim, pelo digital, mesmo que o digital não seja uma parte tão ativa, né? Eu não sou tão ativa
no digital. Mas foi através do digital que eu consegui, sim, divulgar. Alcançar outros continentes. E aí eu lancei essa mentoria em grupo. E aí tudo bem, pandemia passou e tal. E aí eu cheguei a um ponto, eu comecei a escutar uma voz, assim, do nada. E aí, né, tem gente que fala Deus, o universo, enfim. Eu comecei a escutar assim, rise up, erga-se, né? Chegou a hora, erga-se, rise up. E eu escutava em inglês, rise up. Eu não sabia o que era. Isso começou em dezembro do ano passado. E eu não sabia, eu pensava assim, e eu sou a pessoa assim, eu tenho a ideia. Tá te assistindo. Eu tenho a ideia e eu já ponho pro mundo. Vocês viram, eu lancei o curso de autoconhecimento, tive a ideia, lancei a mentoria. E eu falei, será que é algum produto que eu vou lançar? Rise Up? Mas que produto é esse? E fiquei com isso na cabeça. E aí, a Fabi Sampaio, muita gente conhece, né? Que hoje ela e a Fê são as líderes do Club Mulher Protagonista, que também é um projeto que empodera a mulher imigrante aqui nos Estados Unidos. Ela marcou uma reunião comigo ali num café e falou, Lu, eu tô pensando em fazer uma palestra para mulheres, para mulher imigrante, pra gente ajudar essa mulher a se desenvolver. E isso era, acho que dezembro, eu tava indo pro Brasil. E eu acho que eu vou fazer isso em janeiro, não tenho data ainda. Não falou mais nada. Você topa? Eu, topo. Tranquilo, beleza. E tudo bem. E eu fazendo as reuniões do Brasil, participando das reuniões. Cheguei do Brasil e a gente começou e focou na palestra. E a gente fez essa palestra para 100 mulheres no dia 24 de janeiro desse ano. E quando a palestra estava se aproximando, esse Rise Up começou a fazer tanto sentido para mim, porque sempre que começa um novo ano, né, ao invés de eu traçar as metas necessariamente de virada de ano, do ano seguinte, eu defino a palavra do ano. O que eu quero para esse ano, né? Então, tem ano que é leveza, tem ano que é clareza. E Rise Up era a minha palavra. Uau. E ali, naquele evento, naquele momento que eu estava no palco, depois de toda a dor que eu tinha vivido, falando sobre carreira, sobre o meu processo para aquelas mulheres que estavam ali, eu trouxe a minha palavra do ano e convidei essas mulheres a pensarem na palavra do ano delas. E até você que está escutando, independente do momento do ano que nós estamos, a gente está se aproximando do final do ano, mas o seu ano, você pode decidir começar o ano quando você quiser. Yes. E você pode trazer mais leveza, mais clareza, o que quer que seja para a sua vida, quando você quiser. Yeah. E ali, aquelas mulheres se ergueram junto comigo. E foi um momento assim, eu fico até arrepiada aqui. De contar, e fez muito sentido. Então, esse era o meu papel, né? Ajudar as pessoas, de fato, a rise up. Junto comigo ali. Se levantar. E foi uma cena linda, né? As mulheres levantando e tudo. E aí, eu cheguei em casa daquele evento. E o meu filho Rafa, eu já tenho a Isabela também, já vai fazer 4 anos e tudo. Você tem o menininho e a menininha. O Quantos anos casalzinho. agora? Então, o Rafa tem 5, a Isabela vai fazer 4 agora. E aí, eu cheguei em casa, né? O evento tinha sido num sábado. E eles não estão acostumados, né, mamãe? Onde é que você tava? Fui mostrar a foto pra eles. O Rafa olhou as fotos e falou assim, mamãe, you are on stage. Você tá no palco. Ele falou com uma carinha, com um brilho no olho, com uma admiração. E a minha história voltou para trás ali naqueles segundos de tipo, tudo isso começou por ele. Porque eu estava num momento de tanta dor, tanta tristeza, tanto sofrimento, quando eu decidi recomeçar, me reconstruir, apesar de estar tão destruída, colar os pedaços. Ele foi sua força. Ele foi minha força, desde a gestação até começar o negócio. Então, naquele momento, a carinha dele de admiração veio a certeza da importância da jornada. Do quanto meu filho, um menino, vê a mãe, sendo profissional, sendo mulher, cuidando de si. O quanto a minha filha vê a mãe
também vivendo os seus sonhos, independente dela ser mãe, independente dela ser esposa. Então, você pode, né? Você pode ser quem você quiser. E aí não parou mais, né? Eu fui convidada para outros projetos. A gente fez mais uma palestra recentemente. Agora em setembro, foi uma palestra incrível, um sucesso, assim, mais do que o dobro de público da palestra anterior. Né? E eu falo assim também, eu atendo, né? Trabalho com indivíduos, com mulheres, eu trabalho com executivos e executivas, com empresários. E trabalho com grandes organizações. E hoje eu até me apresento assim, eu sou a pessoa por trás dos resultados. E resultado para mim é isso, né? É você identificar o que é sucesso para você. Quais são as coisas que você precisa para dizer assim, valeu a pena a jornada. E realização. Então é dentro e fora, de dentro para fora. E aí, o que eu observei trabalhando com indivíduos, trabalhando com empresários e trabalhando com organizações? Não adianta você buscar o melhor sistema para o seu negócio, trazer a melhor estratégia de marketing, fazer a melhor formação na universidade mais incrível que existe. Se você não trabalha as pessoas, se você não trabalha o seu mindset, a sua mentalidade. Porque todo esse processo que eu vivi foi um processo intenso, de trabalhar a minha mentalidade, de sair de uma situação onde eu me via sem opção. Eu tinha todo motivo para entrar numa caverna. Eu tinha filho pequeno, eu não tinha ajuda, eu não tinha dinheiro sobrando para abrir um negócio. Não tinha mãe, pai, aqui não tinha nada. Ajuda. E eu ainda estava atravessando uma depressão. Eu tinha todas as razões para me vitimizar. E além de tudo isso, eu não tinha clareza. Mas sabe uma coisa que eu tinha? Eu tinha vontade. E eu fui com a vontade. Eu dei o primeiro passo com a vontade. E aí eu dei o segundo, dei o terceiro. E fui buscando clareza. E fui buscando planejamento, mantendo foco, mantendo disciplina. E aí, em função desse trabalho que eu venho fazendo comigo mesmo, ao longo desses anos, eu me reconectei muito com a Luciane lá de trás, né, que trabalhava para grandes organizações, que trabalhava com consultorias. E o quanto esse trabalho, essa vivência, esse conhecimento que eu tenho hoje, atendendo, inclusive no individual, pode fazer a diferença dentro de uma organização. Porque eu atendo o executivo, eu atendo a mulher que está ali dentro dessa organização, a mulher e o homem, e eu percebo que as organizações estão perdidas. O que é perdida? A liderança tá fazendo uma série de coisas, implementando uma série de coisas totalmente de forma aleatória, sem trabalhar as pessoas, sem escutar as pessoas, sem de fato se conectar com as necessidades das pessoas. Né? Então, é onde entra esse trabalho o mindset de crescimento, onde entra esse trabalho que hoje eu associo, eu trago os assessments, para a gente fazer realmente uma identificação de onde é que está seu time, né? O seu time está no momento onde todo mundo está se vitimizando ou estão achando que é um campo de guerra, né? A liderança está achando que é um campo de guerra. Então, qual que é o momento que as pessoas do seu time se encontram hoje para que, sim, você implemente e traga ações direcionadas para as pessoas? Todo mundo quer ter resultado. Não é só o dono da empresa. Não são só os stakeholders, né? Os funcionários também querem ter. Com certeza. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte para ajudar as pessoas a identificarem, já que nós nunca fizemos esse trabalho na escola, na faculdade, nos cursos de especialização, ajudar a pessoa a identificar quais são os bloqueios dela, do líder e dos times, e trabalhar num programa de desenvolvimento direcionado para isso. E aí, essa parte que eu venho fazendo mais intensamente nos últimos meses, vamos dizer assim. Foi. Com certeza foi. Agora foi. Agora foi. E Lu, tão lindo ver isso.
Eu, assim, admiro muito o fato que você não parou só com as conquistas financeiras. Porque eu acho que nós, como imigrante aqui, nós focamos muito nisso. A gente vem aqui para ter sucesso financeiro, né? Porque muitas vezes no Brasil, às vezes as pessoas até podem estar em profissão que eles gostam, mas lá eles não têm a oportunidade de ganhar bem, estar bem financeiramente enquanto estão exercendo a profissão que eles amam. Então, isso muda aquela mentalidade para dar prioridade no dinheiro e não em estar feliz todos os dias. Mas esse é um país que nós podemos ter os dois. Nós podemos ter os dois, né? Exato. Então, eu achei lindo que você trouxe, porque você não parou, você foi dentro de você. E às vezes eles dizem que no seu ponto pior, que o seu rock bottom, né, que foi com a sua perca. No fundo do poço. No fundo do poço. É realmente quando você se encontra. É. E você está compartilhando essa sabedoria, esse conhecimento, para a gente poder fazer isso agora. Nós não precisamos, né, passar por uma perca, chegar no fundo do poço. Nós podemos fazer isso agora. E você pode ajudar com esses passos. Né? Se a pessoa não sabe onde começar, tem profissionais como você que pode ajudá-la. Mas vamos começar a viver, não só existir. Exatamente. É isso. E dinheiro Isso é importante, isso é muito hein? importante. Eu não tô falando que dinheiro Começar não é importante. Mas viver é mais importante ainda, Exatamente. pessoal. Então, é o que você falou. Eu quero ganhar dinheiro e quero ser feliz. E por que não? E se hoje eu ainda não tenho isso, o que eu preciso fazer? É a pergunta que eu me faço. Né? E a pergunta que eu faço para as pessoas. O que você tem permitido na sua vida hoje? Porque sempre que eu me vejo numa situação onde está muito difícil, está muito pesado, e eu me faço essa pergunta, é porque eu estou permitindo algumas coisas que estão impedindo com que eu avance, com que eu vá para o próximo nível. Então, eu tô permitindo que as pessoas, que o julgamento das pessoas dite o que eu vou fazer, como é que eu vou levar minha vida, como é que eu vou levar minha carreira. Eu estou permitindo que a falta de clareza do que fazer me mantenha nesse lugar de paralisada. Paralisada. A falta de clareza é muito perigosa, porque você fica paralisado. Sem clareza, você não consegue enxergar ali na frente, né? Porque está tudo obscuro. Então, é importantíssimo isso. Uau, que incrível, que incrível. Amei ter você com a gente! Para quem, né, para você aí que quer, de repente, conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Lu, sobre o que ela tem feito, como ela tem ajudado centenas, milhares de pessoas a conquistarem, né, esse sucesso de viver e não sobreviver, ou viver e não existir. Eu gostei do que a Thali falou. Tem muitas pessoas existindo, né? Eu sempre falo, tá sobrevivendo, mas não tá vivendo. Então, a gente precisa viver, porque a vida é curta, passa tão rápido. Quando a gente vê, o tempo passou. E aí? Como é que foi essa jornada? Como que as pessoas podem te encontrar? Eu sei que tem o Lu Novaes, né? Isso. Não, Lu Fico Foca. Lu Fico Foca. Lu Fico Foca. Que legal. Só para vocês lembrarem, Ficofoca vem de pipoca. Meu filho, quando estava aprendendo a falar e não sabia falar direito, pipoca, queria ele comer falava pipoca, fifoca? ele falava ficofoca. Ficofoca. E aí eu criei Lu Ficofoca. Então, assim, o nome da minha marca já é um nome que carrega muita história, muita emoção, não dá pra mudar. muito propósito. Não dá. E tem gente que acha que tem tudo a ver, porque o pessoal associa com foco. Fico focada. Fico foca. Mas no final... Fica ou foca, é verdade. No final tem a ver com esse propósito muito grande. E aí tem a ver com pipoca. Então, Lu Ficofoca é o meu Instagram. E o LinkedIn, para quem usa LinkedIn, eu sou ativa, bastante ativa no LinkedIn, que é onde tá a galera do trabalho. Então, Luciane N. E tem o ficofoca.com, que é o meu blog, com artigos. Ai, que legal! É verdade, é importante falar do blog. Isso, com artigos, enfim. Então, tem muito conteúdo gratuito por aí. E, assim, eu sei o quanto dói você estar nesse lugar.
Então, e na época eu procurava muita ajuda, parece que nada era o que eu estava precisando. Por mais que eu fizesse, não ia, né? Poxa, já fiz tudo que é curso, já falei com tanta gente e nada funcionou. Então, essa metodologia, tudo isso que eu criei é para realmente ajudar. E não só a pessoa que está se sentindo perdida nesse momento. Mas eu trabalho com a pessoa que gosta do trabalho, mas que chegou a um ponto que quer alavancar, que quer avançar na carreira e não sabe como. O que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar para o próximo passo. Sim. E também com quem já está vivendo uma transição de carreira. Perfeito. Muito importante isso, né? Muitos brasileiros agora também vão provavelmente aí estar querendo vir para os Estados Unidos. Tem muitos brasileiros que sempre vêm para cá, né? Então, é uma transição, né? Com certeza. Todo mundo vive uma transição. Mesmo que venha transferido a trabalho... É uma transição. É uma transição. Num grau menor, mas é uma transição. Agora eu acho que é hora de refletir, saber realmente o que te faz feliz todos os dias, que com a sua mensagem aqui hoje, Lu, eu tenho certeza que vocês sabem que você... Pode